Do Senhor é um versículo, o tema da mensagem desta noite, no livro de Mateus. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos desta noite glorificam o Senhor. Aleluia, vamos adorar o Senhor porque Ele é digno. Nós somos um povo pentecostal, um povo que louva o Senhor. Aleluia, Mateus 9, versículo 18, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mateus 9, versículo 18, aleluia. É uma palavra tremenda, uma palavra abençoada pelo Senhor. Glória a Deus. Vou ler o 19, irmãos. E Jesus levantando-se seguiu os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar na sua veste, ficarei sã. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós vimos, irmãos, pode sentar em nome de glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Irmão, nós vimos aqui essa palavra, uma palavra maravilhosa. Essa campanha, irmãos, Deus tem feito algo extraordinário nesses 5 elos que está fazendo hoje, porque eu não faltei nenhum desses elos, são 7 elos. E o nosso Deus, irmãos, Ele tem os seus meios de trabalhar em nossos corações, Ele tem o seu meio de mudar a nossa trajetória através da palavra. E essa campanha, irmão, que está sendo feita, está sendo uma bênção, porque, irmãos, cada dia mais que nós venhamos aprender a palavra de Deus, que nós venhamos se infiltrar a palavra do Senhor, você se torna um crente inteligente, um crente sábio, porque um cristão é preciso de entender a palavra, um cristão é preciso de aprender a palavra de Deus, entender, ler e entender o que Deus tem para dizer para ele, porque, irmãos, não adianta, nós não tem outro meio de nós não conhecer o Senhor se não for pela palavra. Não tem um meio, não tem outro meio de você conhecer o Espírito Santo de Deus se não for pela palavra. A palavra, irmãos, é tudo que nós precisamos para nós conhecer quem é o nosso Deus. Aleluia. E muitas das vezes tem muitos que não conhecem ainda o Senhor, porque não conhecem verdadeiramente a palavra, porque a palavra, irmãos, é ela que edifica, é essa palavra que dá sabedoria, é essa palavra que traz paz, é essa palavra que você entra na guerra e sai da guerra vencedor, é essa palavra que te leva para a guerra e você volta com a vitória nas mãos, porque essa palavra, ela é vitória, essa palavra, ela é bênção para os nossos corações. Aleluia. Glória a Deus. E essa arma aqui, irmão, essa palavra, você não vai ser vencido de maneira nenhuma com essa palavra, com essa arma que é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a espada de Deus. Você vai vencer todos os seus obstáculos através da palavra. Voltando para a mensagem dessa noite, irmão, nós vimos que essa mulher havia 12 anos que ela sofria de uma enfermidade que já estava incomodando-a. Ela não tinha sossego, ela não tinha paz, ela não tinha alegria no seu coração. Irmãos, não tem nada pior do que você está se sentindo mal. Às vezes você não está com sua saúde em dia e você se sente mal, aí você se entrega às vezes para a dor, para a tristeza, porque, irmãos, onde gera dor, aí pode gerar tristeza também, pode haver dificuldade para você se raciocinar, para você pensar. E nós vemos que essa mulher, irmãos, tinha 12 anos, que essa mulher, ela tinha essa enfermidade sobre a sua vida, irmãos, mas um dia ia chegar o fim. Porque, irmãos, tudo é no propósito de Deus. No livro de Eclesiastes 13:5 diz assim: tudo tem seu tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus, nada é por acaso. Deus escreveu sua palavra dizendo: tudo tem um tempo certo.
irmãos, que naquele dia, naquele momento, naquela hora, ela tinha, irmãos, imagina, irmãos, ó, para os irmãos entenderem como é a palavra de Deus, como Deus trabalha no seu tempo, Deus trabalha no tempo certo. Deus não atarda, não gosta de atardar com suas bênçãos. Deus, ele não atrasa, mas Deus, ele te dá a bênção na hora certa. E nós vemos, irmãos, que essa mulher já estava mais angustiada, já estava sendo entraxada, como já estava incomodando aquela sociedade, aquele povo, mas ela aquele dia, e a Bíblia nos diz, irmãos, que essa mulher já tinha gastado, não tinha mais condição financeira para gastar com os médicos. Só, irmãos, nós vemos aqui dentro da palavra que não é só o dinheiro que resolve as coisas. Às vezes a atitude de um homem também, de uma mulher, resolve. Porque através da sua atitude, através da sua fé, você conquista. Porque Deus, ele ama a fidelidade dos seus fiéis. E nós vimos, irmãos, essa mulher estava, já não aguentava mais, já tinha consumido todos os seus bens, o dinheiro que ela tinha, já não tinha mais nada para ser feito, mas ela, o dia daquela mulher, o dia da cura, o dia do milagre, que ia acontecer na vida dela, tinha que ser naquele momento, naquela hora, irmãos, aleluia, louvado o nome do Senhor. O que mais me deixa feliz nessa mensagem, irmãos, porque, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não crê, também não agrada a Deus. Se você não tem fé, você não agrada, porque aquela mulher, o que mais me chama atenção nessa palavra, irmãos, porque ela teve fé, ela teve coragem, ela teve atitude. Ela falou: não, se eu somente tocar, se eu ao menos tocar, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Vimos aqui o exemplo dessa mulher, e nessa noite, não sei qual o problema que você está atravessando na sua vida, não sei qual o momento que você está passando, porque nós sabemos, irmãos, que nós servimos a Deus, nós passamos por lutas, dificuldades, tribulações, mas nós sabemos o Deus que nós temos. O nosso Deus, ele é fiel, ele nos ama, ele nos guarda, ele nos protege. Mas o Deus que estava ali no meio dos discípulos, e aquela mulher de longe, ela falou: oh, se eu apenas tocar na hora certa de Jesus, eu vou ser curado. Eu vou ser curada se somente eu tocar. Irmãos, nós temos, irmãos, a fé dessa mulher, irmãos, porque ela não preocupou, ela teve fé, e Deus agrada da nossa fé. Nós temos que ter fé em Deus, irmãos. Nós temos que ser crentes valorosos, crentes sábios, inteligentes, pedir a Deus por misericórdia a todo momento, porque nós somos frágeis, somos pecadores, mas o nosso Senhor, ele é fiel, e Deus é forte, ele quer nos fortalecer, ele sim quer trazer algo para dentro de nós, que nós venhamos cada vez mais, sempre estar na presença do Senhor, aleluia. E nós vemos, irmão, que essa mulher, aleluia, já estava sofrendo, já não tinha mais solução para ela, já estava muito difícil para ela a situação daquela mulher, aquela hemorragia já estava assim, já estava causando transtorno para a sua vida, mas ela tinha sim uma perspectiva, uma esperança, porque, irmãos, a Bíblia nos diz que aquele que confia no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê no Senhor e tem fé em Deus, ele não morre, mas ele vive para sempre. Aleluia, irmãos. Não depende da sua fé. Se você quer receber de Deus, depende da sua fé. Se você quer receber de Deus essa noite, busca Ele em nome de Jesus, porque depende da sua fé, irmãos. Porque se você veio aqui nessa noite com fé, mas eu te garanto, porque Deus é fiel na sua palavra, você vai receber de Deus nessa noite a sua vitória. Porque essa vitória, ela vem dos céus, a vitória vem de Deus. Nós não temos nada aqui para oferecer para os irmãos, mas Deus está aqui, aleluia, em nome do Senhor, para te dar a sua vitória. Às vezes você tem anos que você vem buscando, hoje é a noite da sua vitória.
E nós vimos, irmãos, que essa mulher, assim a Bíblia nos diz que ela estava já desesperada, mas ela sabia, a Bíblia nos diz, irmãos, que ela simplesmente disse: se eu penso tocar na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmãos, que aquela mulher começou a andar no meio daquele povo, o povo muito, a multidão apertava Jesus, mas aquela mulher, aleluia, ela não preocupou, porque ela estava tendo certeza, porque, irmãos, Deus tinha que realizar um milagre na vida daquela mulher, não era por acaso, porque Deus tem o seu propósito na nossa vida, para fazer um milagre na nossa vida, operar na nossa vida, irmãos, mas nós temos que continuar orando e com muita fé, para que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas, irmãos, aquela mulher, assim, a Bíblia nos diz que ela começou a andar no meio daquele povo. A Bíblia nos diz que ela não estava preocupada. Onde Jesus havia, aonde Jesus estava, irmãos, a multidão apertava Jesus. Era muita discípulos, aquele povo acompanhava Jesus, aquela multidão acompanhando Jesus. Onde Jesus estava, por apenas um toque, Jesus acompanhava as mãos, os demônios saíam correndo, eram livres, aleluia. Pessoas eram paralíticos, levantavam através de um toque das mãos do Senhor. Irmãos, Deus é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, que está falando no seu coração, no meu coração nessa noite, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas aquela mulher, irmãos, começou a andar no meio daquela multidão. E a Bíblia nos diz, irmãos, que a fé daquela mulher, ela simplesmente: não, eu vou lá, eu vou tocar, porque eu sei que Ele vai me curar, Ele vai me tirar dessa situação, porque para mim não tem mais jeito, não tem mais dinheiro, não tem mais solução para a minha vida, mas eu vou conseguir chegar até a Ele, porque dele eu tenho certeza que eu vou receber algo. Aonde, irmãos, o que mais me chama a atenção nessa mensagem é que Deus, quando Ele tem um propósito na sua vida, basta você ter fé que você recebe. Não adianta a luta vir, o problema vir na sua vida, não adianta ser família, se é pai, é mãe, é família, é trabalho, não adianta. Todos aqueles que levantarem contra ti cairão por terra, porque tu és vencedor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor, irmãos. Aquela mulher chegando por detrás, a Bíblia diz, irmãos, que aquela mulher chegou por detrás de Jesus, e Jesus ali por detrás de Jesus conversando com a multidão, abençoando a multidão. Jesus sentiu, aleluia. Jesus sentiu, aleluia, porque o nosso Deus, irmãos, Ele é tão maravilhoso, aleluia, que Ele sente a nossa presença, aleluia. Deus, Ele sente a sua presença. Deus, Ele te ama de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele está contigo na tribulação, na luta, na dor. Deus, Ele está contigo no sofrimento. Deus, Ele está contigo, pode ter certeza disso. E aquela mulher, irmão, simplesmente chegou, aleluia, nos diz que aquela mulher chegou simplesmente por detrás de Jesus e tocou na hora das vestes de Jesus. Na hora que ela tocou na hora das vestes, pelo menos um toque, ela tocou, ela sentiu. Jesus sentiu naquela hora, porque, irmãos, aleluia, bendito é o nome do Senhor. É aquela hora que aquela mulher foi curada, aquela hora que aquela mulher sentiu que ela foi curada, estancou aquela hemorragia, porque, irmãos, porque ela teve fé, e a fé agrada a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ela foi curada naquele momento que ela foi curada, ela sentiu aquele gozo, ela sentiu aquela alegria no seu coração. Graças a Deus, estou curada. Aí imagina, irmãos, a alegria daquela mulher. Porque uma coisa é você receber de Deus quando você tem fé, é tão gostoso. Aquela mulher sentiu aquele gozo no coração. Graças a Deus eu estou curada, porque eu já não aguentava mais, eu já não suportava mais a situação. Mas Jesus, eu tive um encontro com o Senhor Jesus. Irmãos, nessa noite não é diferente. Nós estamos aqui nessa noite tendo um encontro com o Senhor. Nós estamos aqui nessa noite tendo um encontro com Jesus. Toca em Jesus nessa noite, meu irmão. Toca na hora da fé de Jesus nessa noite pela fé, não materialmente falando.
Aleluia. Toca em Jesus nesse momento, pela fé, irmãos. Aquela mulher, ela não teve nenhuma dificuldade, pela fé ela foi. E nessa noite não é diferente, não. Você pode também nessa noite, irmãos, toca na hora das vestes de Jesus nesse momento. Pela fé, toque pela fé, irmãos. Aleluia. Agora, se você não tem fé, é impossível agradar a Deus. Mas eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa noite têm fé para tocar na hora das vestes de Jesus nessa noite. Receba de Deus nessa noite. Receba do Senhor dessa palavra. Receba, porque a mulher havia 12 anos, ela recebeu. Quantos anos tem que você está pedindo uma bênção para Jesus? Não conhece? Não tenho certeza que tem irmãos que está pedindo um milagre na sua vida. Às vezes tem anos que está pedindo, mas hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia que você vai sair daqui cheio de alegria e de paz, porque Deus é paz. Ele quer, irmãos, com certeza abençoar a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que essa mulher ficou tão feliz, e Jesus olhou para trás, alguém me tocou, mas aqueles discípulos pediam, falou: Senhor, mas a multidão é tão grande, ó Senhor, mas não tem como te apertar, como é que não encosta no Senhor? Mas Jesus disse: eu senti, porque de mim saiu virtude. Eu senti, porque de mim saiu poder. Eu senti, porque de mim saiu virtude, saiu poder. Irmãos, se você quer sentir a virtude de Deus nessa noite, toca na hora das vestes de Jesus. Aquele que tocar nessa noite, tem certeza que vai sair daqui com a vitória nas mãos. Glória a Deus. Porque Deus quer isso. Deus quer atitude. Deus quer que nós venhamos ser mais íntegro a Ele, mais dependente dEle. Deus quer que nós sejamos mais dependentes do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, que nós temos que viver a Bíblia, a palavra, comer Bíblia, comer palavra. Porque, irmãos, qualquer coisinha hoje, o diabo está tentando desviar você do foco de Deus, da presença do Senhor, irmãos. E não adianta. Aqueles que são fiéis, adoradores a Deus, Ele não desvia nem para a direita e nem para a esquerda, mas Ele vai de frente, porque Ele sabe, porque Ele conhece o Deus que Ele tem. Na hora da tristeza, na hora da angústia, Deus Ele te honra, Deus Ele te protege, Ele não deixa faltar nada na sua vida, Ele traz paz, Ele traz o amor para a sua vida, em nome de Jesus essa noite, irmãos. E a Bíblia nos diz, irmãos, aqui a palavra, aquela mulher, irmãos, olhou para Jesus e disse: Senhor, foi eu que te toquei. Aleluia, irmãos. Imagina, oh glória a Deus. Aquela mulher foi naquele momento, recebeu a sua cura, mas aquele povo ali apertando Jesus. Mas Jesus saiu o que, irmãos? Saiu virtude, porque Deus Ele é fiel. E aquela mulher imediatamente: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, porque você recebeu a vitória já é sua, irmãos. Então nós vimos, irmãos, que essa palavra é uma palavra que é apenas um toque, irmãos. Basta Deus só tocar em Jesus, pela fé, irmãos, você vai receber a sua bênção, a sua vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, irmãos, Ele tem um propósito na sua vida, na minha vida, na vida de todos que estão aqui nessa noite. Então vamos, irmãos, que essa campanha continua sendo essa vitória, essa bênção para as nossas vidas. Então nós vimos, irmãos, que Deus, Ele é maravilhoso demais. E nós sabemos, irmãos, que nosso Deus é o Deus do impossível. Deus, Ele trabalha na hora certa, no momento certo. Deus, Ele não tarda com as suas promessas. Basta você crer, basta você confiar. Às vezes nós não sabemos a qualidade, como o nosso Deus é maravilhoso, como o nosso Deus Ele é abençoado, como o nosso Deus é lindo para nos abençoar, para trazer paz
amor para os nossos corações, irmãos. Nós temos que ter mais conhecimento da palavra, que essa palavra nessa noite, irmãos, possa servir de edificação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que a fé dessa mulher, irmãos, a fé dela fez com que ela fosse curada. Então, nós vemos que esse Deus que sarou essa mulher, curou essa hemorragia dessa mulher, é o mesmo Deus que está trabalhando aqui nessa noite nos nossos corações. Aleluia. Quantos creem nessa noite? Levanta suas mãos, aplaude para Jesus. Quantos creem que o mesmo Deus que está aqui nessa noite fazendo algo maravilhoso? E nós vemos também, irmãos, que quando Moisés estava diante do mar vermelho com o povo de Israel, quando Jesus perguntou para Moisés: o que tu és, Moisés? Um cajado, Senhor, toque o mar, Moisés. E Moisés tocou, irmãos, e nós vimos que aquele mar abriu, irmãos. Aquele mar abriu apenas um toque do poder de Deus. Aleluias. E nessa noite não é diferente. O nosso Deus quer que você nessa noite toca na hora das vestes de Jesus nessa noite. Algo o Espírito Santo está dizendo. Tem irmão aqui nessa noite, todos que estão aqui nessa noite, eu tenho certeza, diante do Senhor, toca nessa noite na hora das vestes de Jesus. Receba de Deus nessa noite a sua vitória. Sai daqui nessa noite vitorioso, porque você é importante para Deus. Nós somos importantes para o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Essa, irmãos, é a palavra que Deus me deu para trazer para os irmãos dessa noite, em nome do Senhor.